Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós estaremos estudando a lição de número 3, o crescimento do reino de Deus. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da nossa lição e logo abaixo você tem os slides. Pode baixar quando você quiser, não te custa nada, é grátis. Deus abençoe a sua vida e vamos para a nossa lição, o crescimento do reino de Deus. O crescimento do reino de Deus, ele depende do crescimento da vida espiritual, individual e coletiva da igreja. O crescimento do reino de Deus, ele é sempre invisível. O crescimento do reino de Deus é o que nós chamamos da igreja que nós não conhecemos. A igreja que nós não conhecemos, nós não podemos vê-la. Somente o Senhor Jesus Cristo sabe onde estão os seus fiéis. Só Jesus sabe onde está a sua igreja. O reino de Deus é uma igreja universal. Somente o Senhor Jesus sabe. Aqui não há placa de igreja. O Senhor Jesus conhece os seus. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Então, só Jesus sabe onde está o reino de Deus, porque é uma igreja invisível. Qual a diferença? Porque nós vamos ver aqui também a diferença do reino de Deus, do reino dos homens e também do reino dos céus. Reino de Deus, reino dos céus e reino dos homens. Das mais de 30 vezes que Mateus usa a expressão reino dos céus, a maior parte delas está nas 7 parábolas descritas no capítulo 13 do livro de Mateus. Jesus detalhou cada ensino sobre estes reinos ao ensinar de uma forma carinhosa, de uma forma cuidadosa e atenciosa para aqueles que quiserem fazer parte do seu reino. Jesus deu-nos total garantia que o seu reino será um reino de paz verdadeira, será um reino de uma paz genuína, jamais vivida em outros reinos. Se nós lermos cuidadosamente as 7 parábolas no capítulo 13 do livro de Mateus, nós vamos ver que todas essas parábolas, ela têm um significado todo especial para nós. Nelas estão contidos os mistérios do reino de Deus. Os mistérios, ou seja, tudo aquilo que está encoberto no reino dos céus. A palavra mistério indica um significado encoberto, porém, ele é revelado pelo Espírito Santo, e se é revelado pelo Espírito Santo, é revelado também ao crente em Jesus Cristo, porque o crente em Jesus Cristo está sempre cheio do Espírito Santo. O versículo 13 do capítulo 13 do livro de Mateus, ele vai indicar ali um início, e diz assim: eis que o semeador saiu a semear. No versículo 49 a 50, que já é o final do capítulo 13, vai indicar então um fim. E diz assim: assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, dentre os ruins. E nós vamos saber sobre essa manifestação,
sobre essa separação. Nessas 7 parábolas há uma profecia do desenvolvimento do cristianismo através dos séculos até a descida de nosso Senhor Jesus Cristo à terra, no dia da sua manifestação. As parábolas, elas se dividem-se em 2 grupos. As 4 primeiras foram separadas, ou seja, elas foram apresentadas por Jesus junto ao mar para as multidões. As outras 3 parábolas, elas foram contadas dentro de casa para os seus discípulos a partir do versículo de número 36 e demonstra uma operação, ou seja, é o propósito de Deus que vai triunfar sobre os ataques do diabo, porque as 4 primeiras nós vemos o ataque de Satanás para atacar os propósitos de Deus, mas nas 3 últimas nós vamos ver que esse propósito de Deus, ele vai triunfar sobre os ataques do diabo. Quando pensamos em reino de Deus e reino dos homens, que há uma grande distância. Por que há uma grande distância? Porque o reino de Deus é espiritual e o reino dos homens é terreno, e por isso há essa distância do terreno para o espiritual. Os homens, por conta própria, eles estabelecem os seus próprios reinos. Nos lembramos disso quando o povo israelita pediu para Samuel um rei. As outras nações, elas eram reinadas por reis humanos, e agora o povo de Israel também queria um rei. Eles viviam sobre o regime teocrático, ou seja, era um povo guiado, guardado, dirigido e governado por Deus. Mas eles desprezaram aqui o governo de Deus e queriam um governo humano. Deus atendeu então a solicitação do povo e eles pagaram caro por esta escolha, por esse desejo de terem um governo humano. O homem, ele distanciou-se de Deus a partir da queda no Éden, quando o homem ele se distancia de Deus após a queda no Éden. A partir desta queda, então, é que o homem vai querer reinar, o homem vai querer dominar, o homem ele quer exercer o governo, ele quer exercer influência também. Enquanto o reino de Deus ele é um reino de paz, o reino dos homens é um reino de bondade, é um reino de mansidão. O reino de Deus é um reino que não tem intrigas como o reino dos homens. O reino de Deus é um reino que não tem disputas como tem o reino dos homens, não tem inveja como tem o reino dos homens, não tem egoísmo e também não há guerra no reino de Deus. Agora, no reino dos homens há sempre disputas. No reino dos homens há sempre intrigas, há sempre disputas, há sempre guerras, há sempre egoísmo, porque o homem quer reinar, o homem quer poder. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, o versículo de número 27, ele diz: porquanto o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando a Bíblia fala de reino de Deus, não é especificamente um lugar, é um governo. O reino de Deus se refere ao governo espiritual de Deus e não um governo terreno. Jesus foi perseguido. Por que Jesus foi perseguido quando ele esteve na terra? Porque os judeus aguardavam, porque os judeus esperavam um governo terreno, e eles achavam que Jesus
todos os homens achavam que Jesus iria governar de uma forma terrena, mas Jesus veio para anunciar o Evangelho. Jesus Cristo veio para dizer para o homem que há uma vida espiritual e que esta vida, esta alma, esta vida espiritual, ela precisa estar sempre em contato com Deus. Então nós vemos nessas principais diferenças, à luz das Escrituras, que o reino de Deus é espiritual, o reino de Deus é interior, o reino de Deus é invisível, o reino de Deus ele é um predomínio da vontade de Deus. O reino de Deus é Deus reinando, é Deus dominando nas vidas e também dominando em tudo quanto Ele criou. O reino de Deus é universal, nele só se entra através do novo nascimento. É necessário nascer de novo para fazer parte, para entrar, para ter o reino de Deus na sua vida. O reino dos céus ele é dispensacional, é físico, é visível, é exterior, é político. Resumindo aqui, o reino dos céus ele é terreno, é o reino por Deus prometido a Davi, o qual brevemente será estabelecido através de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o descendente de Davi segundo a carne. O reino de Deus tem uma manifestação parcial no presente. E qual é essa manifestação parcial? É a igreja que milita, a igreja que prega, a igreja que evangeliza, a igreja que se comporta como cristã, a igreja que expõe a sua fé com o seu testemunho de crente às pessoas. Então, a igreja que milita nesta terra, ela é o reino dos céus parcialmente manifestado entre os homens. O reino dos céus tem uma manifestação parcial, que é a igreja. Agora, a sua plenitude vai acontecer ainda no futuro e começa com a vinda de Cristo, não com o arrebatamento da igreja, mas com a vinda de Jesus Cristo, quando ele vier com os seus anjos e com a igreja. Então Jesus destruirá os inimigos de Israel e as nações aliadas ao povo, as nações que estarão aliadas ao anticristo. Todas serão destruídas e Jesus então implantará o milênio e governará. Então será a plenitude do reino dos céus. Será o glorioso milênio profetizado, anunciado, falado pelos profetas no Antigo Testamento. O reino dos céus quer dizer o reino vindo do céu e implantado na terra. Ele é parte do reino de Deus. É a esfera terrena do reino de Deus. Ele está no reino de Deus, mas o reino de Deus não é somente constituído pelo reino dos céus. É como o Brasil, que está no globo terrestre, mas o globo terrestre não é somente o Brasil. Nos evangelhos, as expressões reino de Deus e reino dos céus, elas são usadas indistintamente, ou seja, elas são semelhantes. Se você comparar Mateus capítulo 4, versículo 17 com Marcos 11, com Marcos 1 e 15, e de igual modo você comparar Mateus 11, 11 com Lucas 7, 28, você vai confirmar que as expressões reino de Deus e reino dos céus, elas são semelhantes. É que o reino dos céus, sendo parte, ele é uma forma de expressão de reino de Deus. As duas expressões, elas vão então se entrelaçar, elas vão estar juntas, uma vez que o reino dos céus tem uma fase atual, a igreja.
entrar nesse reino é também fazer parte do reino de Deus. Então todos aqueles que entram no reino dos céus faz parte do reino de Deus. Aqueles que têm o reino de Deus na sua vida faz parte do reino dos céus. O reino de Deus, ele abrange terra e céus, ele é universal. O reino de Deus, ele é de natureza espiritual. O reino de Deus é presente, o reino de Deus tem manifestação interior, enquanto o reino dos céus, a manifestação é exterior. A carne e o sangue não podem entrar no reino de Deus. O reino dos céus abrange somente a terra, estando ela assim sob os céus. O reino dos céus é de natureza política. O reino dos céus é futuro e começa com a vinda de Jesus, quando ele implantará então o milênio e governará sobre todos aqueles que estarão no milênio. O reino dos céus tem manifestação exterior, a carne e o sangue não integram o reino dos céus. Ou seja, a carne e o sangue integram o reino dos céus. Na parábola do semeador, que ocupa os versículos de 1 a 8 e também 18 a 23, e nós não precisamos entrarmos nos detalhes da parábola do semeador, até porque nós já estudamos na lição anterior sobre esta parábola, mas aqui nós vemos a atividade do diabo. No versículo 4, nós vemos que as aves vieram e comeram a semente. A semente, a palavra de Deus implantada no coração daquele que ouviu o evangelho. O Senhor Jesus Cristo, ele explica no versículo 18 que isso significa a obra satânica, ou seja, a boa semente que foi semeada no coração do pecador, ela foi agora arrebatada, foi tirada pelo diabo. Todo verdadeiro pregador do evangelho, ele é testemunha dessa realidade e sabe desse problema. A parábola do trigo e do joio. Esta parábola ocupa os versículos 24 a 30 e também os versículos 36 a 43. Joio, ele é o inso que se assemelha muito ao trigo. E o inso, ele é o inimigo do agricultor no Oriente Médio, porque se parece com o trigo. Assim também o joio. A parábola explica que no versículo 39, o joio foi semeado entre o trigo. O joio foi obra do inimigo. Veja que o semeador semeou o trigo, mas enquanto ele estava dormindo, veio o inimigo e semeou o joio. Uma das armas principais de Satanás para desfazer a obra de Deus é a imitação. Ele quer imitar tudo que é de Deus. E hoje a igreja está invertendo isso, está imitando as coisas do diabo. Eu já falei aqui de uma lição passada que são eventos com roupagens mundanas que trazem para dentro da casa de Deus obras satânicas, porque são roupagens do mundo, são roupagens que não pertencem ao povo de Deus, mas são usadas e dizem que estão usando estrategicamente isso para pregar o evangelho. Mas o inimigo, ele procura sempre imitar as coisas de Deus, para que os homens assim sejam enganados. É triste ver mesmo na época do Novo Testamento como alguns se introduzem no seio da igreja e sem serem percebidos estão a eles entre o povo. Veja que eles eram tão parecidos com os verdadeiros crentes que somente o tempo vai então manifestar que essas pessoas são falsas, que essas pessoas não são de Deus, que essas pessoas não têm na sua vida Cristo. Com esta arma,
o inimigo já prejudicou e continua prejudicando ainda mais a obra de Deus. Veja que no início do cristianismo, os discípulos se reuniram no cenáculo. Era um local humilde. Hoje, a matriz do cristianismo é a Igreja Católica. E como é diferente o cenáculo do Vaticano, porque o Vaticano é a sede da Igreja Católica em Roma. E no Vaticano contém 11 mil quartos, 8 escadas grandes, 200 escadas pequenas e 20 pátios. No Museu de Obras, no Vaticano, há obras de artes de um valor que nós não conseguimos calcular. Podemos ter a certeza que essa não foi a intenção do Senhor Jesus, que aquilo que começou de uma maneira tão simples, que começou de uma maneira tão pura, se transformasse num sistema político, numa sociedade riquíssima. Lamentavelmente, nós temos de reconhecer que na medida que o cristianismo cresceu, perdeu o seu caráter. Na parábola do grão de mostarda, nós lemos que as aves dos céus, elas aninharam nos ramos desta árvore. O cristianismo, que foi uma pequena semente que simboliza ainda uma pequena fé, mas que cresce e dá uma árvore cheia de galhos, uma árvore que venha produzir frutos, e então vem as aves e aninham-se nessas árvores. Assim, tudo que é doutrina de demônios vem se apegar a um título cristão. São ninhos da idolatria, ninhos da falsa doutrina, ninhos de pensamentos humanos, de ideias, de tradições que não levam o homem para o céu. Os erros graves do catolicismo, do protestantismo, do adventismo do sétimo dia, do mormonismo, das testemunhas de Jeová são propagadas debaixo da bandeira do cristianismo. O verdadeiro caráter do cristianismo é conhecido por Deus e pelo crente, ou seja, o crente, ele conhece o caráter de um verdadeiro cristão e por isso ele pertence à igreja que milita nesta terra. As outras passagens da Bíblia mostram como esta árvore será sujeita ao juízo de Deus. Ela passará a ser a grande Babilônia, conforme Apocalipse capítulo 17 e o versículo de número 5. Depois de retirada a verdadeira igreja, o próprio céu se regozijará com o julgamento desta grande Babilônia, conforme Apocalipse capítulo 18 e o versículo de número 20. Então agora, neste intervalo, enquanto isto não acontece, o caminho do Filho de Deus é o caminho de separação de todos esses sistemas de erro. O caminho do Senhor, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e todos que procuram andar por este caminho, eles perceberão, eles notarão, eles serão revelados, a eles são revelados o sistema de todos esses erros e procurarão andar na verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parábola do fermento, esta parábola ocupa o versículo 33. Ela apresenta o reino de Deus como sendo semelhante ao fermento que foi introduzido por uma mulher em 3 medidas de farinha até que tudo viesse a ser revelado. As 3 medidas de farinha levam-nos a pensar na oferta de manjares que os israelitas traziam para ofertar a Deus como agradecimento pelos benefícios que Deus havia dado a eles. Então traziam na oferta de manjares
também três colheres, 3 porções da flor da farinha e oferecia ao Senhor, mas esta farinha não tinha fermento, para tipificar a pureza de nosso Senhor Jesus Cristo e para dar glórias ao Senhor. Então o fermento, ele é o símbolo de uma religião corrupta. Veja o exemplo de Jezabel. Acabe casou com Jezabel em um acordo político. Jezabel veio e trouxe para a casa de Deus todos os deuses de Baal, trouxe para a casa de Deus os profetas de Baal e influenciaram o povo israelita a adorar ao Deus de Baal. É o fermento da idolatria, é o fermento das tradições mundanas, é o fermento, são roupagens que o inimigo usa para influenciar o povo de Deus a viver uma vida mundana. As igrejas precisam, e nós precisamos também, precaver de todas essas coisas. Durante séculos, Jesus Cristo tem sido o alvo de pregadores desta falsa religião, porque eles atacam a divindade de Cristo como as testemunhas de Jeová, atacam também a perfeita humanidade do Senhor. Mas feliz é o crente humilde em Cristo Jesus que pode dizer: eu sei em quem eu tenho crido. A parábola do tesouro e da pérola. Estas parábolas, elas ocupam o versículo 44 a 46 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Apresenta um contraste com as 4 primeiras. Nestas não aparece a atividade de Satanás e não aparece também as fraquezas humanas. Assim podemos ver que apesar do sucesso de Satanás e apesar dos fracassos do homem, os propósitos de Deus estão sempre firmes. Então, na parábola do tesouro, nós temos a nação de Israel. A nação de Israel que está escondida no campo, que é o mundo. Agora, o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele comprou este campo. E se ele comprou este campo, no campo estava este tesouro chamado Israel, conforme Apocalipse, capítulo 11 e o versículo de número 15. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Israel, apesar de ser uma nação desterrada durante muitos séculos, tem sido guardada por Deus, tem sido protegida por Deus. Outras nações que foram exiladas da sua pátria se misturaram com as outras demais nações, mas esta nação, a nação de Israel, não perdeu a sua identidade e jamais há de perder esta identidade. Agora, a pérola é a igreja que foi negociada por nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27 diz que Cristo amou a igreja e amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, das águas turbulentas do pecado, será apresentada a Deus a mais brilhosa, a mais resplandecente, a mais formosa pérola que já brilhou na sua presença, a igreja. Agora, por que Jesus Cristo, ele comparou a igreja com esta pérola valiosa? Os homens
fabricam pérolas que brilham, mas a que mais brilha, ela está na ostra. E para que se produza esta pérola, é necessário que a ostra seja atacada. É necessário que a ostra seja atacada por elementos estranhos. Quando um grão de areia ele entra dentro de uma ostra, as defesas, aquilo que defende a ostra de morrer, vem então a defendê-la e começa a encobrir aquele grão de areia para que a ostra não venha a desfalecer, não venha a ser destruída, e vai encobrindo aquele grão de areia, formando então uma pérola natural que está ali na ostra, que vai brilhar naturalmente, com um grande brilho, com toda a sua formosura. Ela é criada na ostra com os ataques. Agora, você sabe quantas pérolas assim nós encontramos? A cada 10.000 ostras, apenas uma pérola ela é encontrada de forma natural. Em cada 10.000 ostras é encontrada uma pérola. Ou seja, a igreja do Senhor, ela é valiosa, ela brilha, ela é formosa, ela tem o seu brilho natural, porque ela é atacada. E quando atacada, ela brilha mais. Veja que os discípulos, quanto mais eles sofriam, quanto mais eles eram castigados, mais o brilho de Cristo aparecia na vida deles. Assim também é hoje. Aqueles que permanecem em Cristo, apesar das perseguições, apesar das calúnias, apesar de uns sofrimentos em um mundo pecaminoso, a igreja vai brilhando a cada dia mais, porque Cristo está na sua vida. Através dos séculos, sempre tem havido pessoas salvas. A obra do Evangelho nunca parou e não parará até que a igreja ela esteja completa e o Senhor então desça do céu para buscar a sua igreja. Desça até os ares e leve a sua igreja para morar com ele eternamente. Aqui nós vemos então a beleza da pérola de grande valor na igreja que o Senhor comprou na cruz. É dele e ele não a negocia, ele não abre mão desta igreja. Ele diz: eu vim buscar, eu vim edificar esta igreja. Então, nesta parábola, nós aprendemos também a estabilidade da obra consumada na cruz. E o que estabiliza a obra na cruz? As almas, as compras, que elas são irrevogavelmente efetuadas a cada dia. Almas são salvas, e isso então é a estabilidade, é o que confirma a obra consumada na cruz, que compra as pessoas. O sangue de Jesus, que compra, que tem comprado e continua comprando todos os dias milhares de almas para o seu reino. A estabilidade dos propósitos de Deus referente à terra. O campo que é o mundo pertence ao Senhor. Jesus e também o seu futuro está nas mãos dele, ou seja, o mundo pertence ao Senhor e o futuro deste mundo está nas mãos de Jesus. A estabilidade dos propósitos de Deus referentes a Israel, que comprou o campo, e se ele comprou o campo, ele é dono também desse tesouro chamado Israel. A estabilidade dos propósitos de Deus referente à igreja. A pérola pertence ao negociante. Quem é o negociante? O Senhor Jesus Cristo, e o qual jamais abrirá mão desta pérola de grande valor, o qual abrirá mão desta igreja que ele comprou com o seu sangue.
A parábola da rede. Esta parábola ela ocupa os versos 47 a 50. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes e, estando cheia, a puxam para a praia, assentando-se, apanham para o cesto aqueles que são bons e os que são ruins, porém, são lançados fora. Esta parábola apresenta o final do programa de Deus, isto é, quanto aos mistérios do reino, aquilo que está encoberto, leva-nos além do arrebatamento da igreja até o fim da grande tribulação. Dentro da rede da profissão cristã, haverá muitos elementos que são falsos, e esses elementos falsos, eles serão castigados, porque não pertencem ao reino. Então, os justos vão ter aqui, a cristandade sem Cristo vai ser julgada e o justo terá a sua parte, embora não seja destacado aqui. As palavras do Senhor Jesus, no versículo 52, indica que a sua instrução a respeito do reino dos céus contém riquezas espirituais. E se tem riquezas espirituais, nós precisamos aproveitar essas riquezas espirituais enquanto nós podemos, para o bem, para o crescimento do reino de Deus. O reino de Deus na terra, ele é um reino celestial. O Evangelho de Mateus, ele usa a expressão reino dos céus mais de 30 vezes, quase todas as vezes, se refere ao reino que está próximo. Por quê? Porque Jesus disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o reino dos céus, que Jesus estava falando, é o reino milenial, onde ele vai governar. Jesus pregou a maravilhosa mensagem da chegada iminente do reino. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A palavra de Deus é a palavra, e a palavra do reino pode ser usadas indiferentemente, de uma forma semelhante. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, aí então vem o maligno, arrebata aquilo que foi implantado no coração do homem, porque ele não entende aquilo que foi semeado no seu coração. O reino de Deus na terra não é um reino terrestre. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. O que significa não é deste mundo? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus então disse, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, porque o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Foi que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 14 e o versículo de número 27. Então o que é reino? Reino vem do grego basileia, significa monarquia, império, poder real, domínio. Portanto, o governo do céu chegou à terra, mas o reino celestial não é como os reinos mundanos. O governo de Deus se dirige ao coração, espírito do homem. Deus governa o seu povo em seu Filho, pela persuasão moral. Essa persuasão moral é através dos escritos sagrados que estão na Bíblia. Os cidadãos do reino são aqueles que renasceram, são aqueles que nasceram de novo. A isto respondeu Jesus,
Em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não da semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, a palavra de Deus, ela gera a pessoa que recebe Cristo na sua vida, o reino de Deus dentro dele. E por isso é invisível. Os cidadãos do reino de Deus, eles deixam que a palavra de Deus tenha domínio sobre suas vidas. Eles seguem a Bíblia e formam hoje coletivamente o território da nação de Deus. Assim, nesse sentido, eles são o território que Deus governa. Todos aqueles que têm o reino de Deus na sua vida é governado por Deus. Eles só não têm autoridade, porque todo o governo e domínio pertence a Cristo. Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Assim, quando se olha para a palavra reino, deve-se primeiro estar se lembrando do rei que governa. A igreja forma o território do governo espiritual de Cristo. O que significa igreja? Igreja significa assembleia de cristãos que foram libertados das trevas do pecado através do sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário. A igreja e o reino são intimamente ligados, mas não são palavras sinônimas. Reino destaca o governo do rei. A igreja salienta o povo de Deus que está sob este governo do Senhor e Rei Jesus Cristo. Então, nós precisamos permanecer, estando sempre com o reino de Deus na nossa vida, aguardando Jesus Cristo que reinará no milênio. E nós, juntamente com Ele, ali estaremos se permanecermos firmes neste reino. Agora, quem não pertence a esse reino? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 9, fala daqueles que não pertencem. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então os injustos não reinarão o reino de Deus. Quem são os injustos? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, versículo de número 19, fala também, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções que são heresias, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então, amados irmãos, vamos estar aí sempre empenhados, sempre fortalecidos no Senhor Jesus Cristo, para que sempre tenhamos dentro de nós o reino de Deus e possamos então expor a nossa fé ao mundo através do nosso
comportamento cristão. Subscreva no meu canal, tá bem? Visite o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. E outra coisa, não esqueça de deixar o seu like aí, tá bem? As nossas reflexões, as parábolas do reino, elas encaixam-se em qual categoria? Então as palavras do reino, elas enquadram-se bem na categoria de símiles, são semelhanças, porque a parábola do grão de mostarda é considerada uma história dos contrastes, por ser uma história dos contrastes entre um começo insignificante, que todos ignoravam lá no cenáculo humilde, e uma coroação surpreendente. Então está entre o oculto, aquilo que todos não viam, e aquilo que fora revelado, que vai ser revelado no futuro ainda, hoje de uma forma parcial, mas no milênio de uma forma plena. Qual o detalhe que chama a atenção dessa parábola contada pelos sinóticos? O fato de que Mateus descreve o homem semeando a terra, Marcos descreve o homem semeando no campo e Lucas fala o homem semeando na horta. O que é um discípulo de Cristo? Um discípulo de Cristo não é um admirador, ele é um seguidor. Então o discípulo de Cristo não admira. Muitos na igreja que vão porque admiram a igreja, porque admiram o pastor, são aqueles que apenas admiram, gostam dos cristãos, gostam das mensagens, gostam dos hinos, são apenas admiradores, mas não são seguidores. Discípulo de Cristo segue a Cristo. Por viver um mundo de valores invertidos, o que o discípulo de Cristo entende no âmbito de reino de Deus. O discípulo de Cristo é alguém que vive em um mundo cujos valores estão invertidos. Veja que hoje os valores estão invertidos. Aquele que é bom para a sociedade é ruim. Aquele que é honesto para a sociedade não é bom. A sociedade, ela valoriza mais o desonesto. Então os valores estão invertidos. Eles valorizam mais aquilo que não é bom do que aquilo que é bom. Por isso entende que no âmbito do reino de Deus que está dentro de nós, ganhar é perder e perder é ganhar. Foi o que Jesus Cristo disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus abençoe também a sua família de uma forma toda especial. Não se esqueça, deixe o seu like aí, visite também o nosso site e com certeza esta mensagem, essas palavras, se você atentar para obedecê-la, você será edificado e terá permanente o reino de Deus crescendo a cada vez mais na sua vida. Deus te abençoe e até a próxima videoaula, quando nós estaremos aqui, se o Senhor Deus nos permitir, na próxima lição de número 4. Deus te abençoe em nome de Jesus.